No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Tudo foi feito dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a aprenderam. Queridas irmãs e irmãos, que as rosas floresçam em vossa cruz. O livro da Gênesis, ele vai descrever os 7 milagres, ou 7 dias da criação, responsáveis pelo surgimento ou a origem do mundo. A compreensão desses milagres, ela depende do desenvolvimento de uma percepção simbólica da realidade. Então, para que o ser humano possa verdadeiramente entrar em relação com a Bíblia de modo geral, mas especificamente com a Gênesis e posteriormente com o Evangelho de João, é necessário desenvolver uma percepção simbólica da realidade. E o que uma percepção simbólica da realidade traz para a consciência? Revela para a consciência. Ela revela que todos nós, na verdade, somos uma única coisa. A divina essência oculta em nós. E ao mesmo tempo que essa unidade essencial é revelada, existe uma outra revelação muito importante, que é a noção de que fatos espirituais devem ser considerados como algo concreto. Então, muitas vezes a gente analisa um fato espiritual como sendo uma analogia, uma alegoria, algo que deva ser interpretado. Mas, em verdade, a unidade essencial, a visão simbólica da realidade, ela te revela que os acontecimentos espirituais são concretos, não são abstratos. E isso terá algumas implicações. Antes de eu falar dessas implicações, eu vou trilhar com vocês o caminho que o homem tem para desenvolver essa percepção simbólica da realidade. Hoje, grande parte das pessoas tem como fonte da sua consciência o que chamamos de egocentrismo. O que é isso? É quando o indivíduo ele enxerga o mundo a partir do próprio eixo. Tudo que está à sua volta é analisado a partir de si mesmo. Se você fala uma palavra para ele, se você conta uma história para ele, ele sempre tende a interpretar ou a enxergar estes fatos a partir de si mesmo. Ele não consegue sair de si para ver a realidade. Junto com esse egocentrismo, você vai ter o que se chama de busca por felicidade, que é nada mais, nada menos entendido como posses. Posses materiais, posses de pessoas, posses de posições, status, poder, o que quer que seja. Para que o indivíduo tenha posses, seja feliz, normalmente ele vai buscar isso através do seu próprio egocentrismo. E para ele fazer isso, ele vai ter que se tornar um cidadão. O que é se tornar um cidadão? Você nasce no mundo, você tem sua família e você vai aprendendo a funcionar no mundo. Você vai codificando os sinais que organizam a sociedade. Então você vai para a escola, você vê que além da sua família existem outras famílias. Depois você entende que na escola tem regras, na sua casa tem outras regras. Depois você descobre que existe a igreja. Depois você descobre que existe, sei lá, o clube da prefeitura, que no final de semana você vai lá nadar no Sesc, sei lá. Então você vai vendo como é que o mundo é organizado, tanto socialmente como também economicamente. Você vai entendendo como é que o mundo funciona. E aí você descobre que você vai ter que trabalhar, ganhar o seu dinheiro, pagar suas contas. Você vai entender que você vai ter que pagar impostos. Existem os outros países, que existem leis que são de um determinado tipo aqui, leis que são de outro tipo lá.
Então você vai codificando a realidade até você se tornar um cidadão, que para o mundo, o cidadão é um indivíduo autônomo. Mas para o ocultista, o cidadão é um ser massificado, tanto que ele nem tem nome próprio. Esse cidadão, ele vai buscar a felicidade a partir do seu egocentrismo. Infelizmente, quase 99% das pessoas caminham dentro destas duas únicas casas zodiacais. Áries, o egocentrismo, Áries inferior, né? E Touro, as posses. A pessoa morre percorrendo apenas essas duas casas. Algumas pessoas, algumas delas, conseguem fazer em algum momento da vida uma autorreflexão. Muitas vezes quando é diagnosticado por uma doença. Mas algumas pessoas não precisam de uma doença para fazer essa autorreflexão. Ele percebe que está massificado e ele para e fala assim, não é possível que a vida seja só isso. Tem que ter alguma coisa a mais. A vida é mais do que isso. E aí ele pode então dar o primeiro passo fora da massificação e começar a buscar um novo lugar no plano da própria história. Ele vai começar a buscar um nome próprio. Ele vai começar a se tornar um indivíduo. Mas ele ainda está só na mente fazendo isso. Ele está só incomodado. Ele está achando que as coisas não estão fazendo mais sentido. Antes, as coisas que motivavam ele para o mundo começam a perder um pouco o sentido. E aí ele começa a buscar outros sentidos. É aqui que algumas pessoas vão estudar filosofia, outros vão estudar ciência, outros vão se proclamar ateus e outros vão encontrar religião. Mesmo as religiões populares, só que esses que começam a fazer uma autorreflexão e começam a encontrar algo a mais na religião, esses vão descobrir na metafísica, na religião, que o que você tem por trás é uma alma ou um espírito. Aqui também algumas pessoas encontram a filosofia Rosa Cruz. E aí ele começa, não mais por convenção, não mais porque a avó ensinou você a rezar o terço, não mais porque a avó te ensinou a te levar para o culto, não. Você começa, por si só, a buscar a sua essência interna. E aí você começa a estudar. Então, se você chega, por exemplo, na filosofia Rosa Cruz, você vai descobrir que existe, por exemplo, o tabernáculo do deserto, você vai descobrir que existe autores como Goethe, né, as óperas de Richard Wagner, você vai entender o que Max Heidegger escreveu, você vai estudar sobre astrologia, e aí você vai começar um trabalho que a gente chama de crescimento anímico. Você começa a cuidar da sua alma. Então aqui você começa a assimilar o que se chama de tradição. A mãe cósmica, casa 4, Câncer, casa da alma, onde Júpiter fica exaltado. Então aqui você começa a se tornar um indivíduo em sintonia com a tradição com T maiúsculo. Depois que você assimila toda a tradição, e daqui para cá, pouquíssimos passam daqui para cá, você pode começar a ser convidado por si mesmo, pela sua própria divina essência, a buscar uma certa criatividade, honrando pai e mãe, porém abandonando o pai e mãe. Então você chega na casa de Leão, onde o elemento criativo, né, que muitos falam, né, a casa 5 é a casa das brincadeiras, mas não é brincadeira, é da criatividade, da criação. Né? É uma criatividade para aprimorar a sua alma e melhor servir na casa 6, em Virgem. Então você notou que eu estou falando de um amadurecimento que nem todas as pessoas percorrem. E se você já conhece um pouquinho de astrologia, você notou que eu percorri só a parte de baixo da mandala.
Eu vou só começar a mandala de Libra hoje, porque é o que a gente precisa, a parte de Libra, né, a parte superior em Libra, porque é o que nós precisamos para falar sobre Lázaro. Quando você ultrapassa o equinócio de Virgem, né, e entra em Libra, você ultrapassa esse horizonte, esse equador, cruza em Libra, o que você encontra? A primeira coisa que você encontra em Libra, pela primeira vez você tem um encontro verdadeiro. Para você ter um encontro, você precisa do quê? Você pela primeira vez sai de si. E olha que nós estávamos falando que você estava servindo já em Virgem, estava buscando a tradição. Só que a gente está servindo, fazendo o crescimento próprio ainda. Ainda que desinteressadamente, nós estamos ainda correndo atrás do prejuízo de nós mesmos. Aqui não. Aqui é quando você tem o estado que Max Heidel chama de dever. É aquele estado que ultrapassa totalmente o si mesmo. E você chega no outro. E aí você descobre que tudo o que você fez fora, a igreja, a filosofia Rosa Cruz, todos os ensinamentos, na verdade, está dentro de você. E aí é que verdadeiramente começa uma vida espiritual. Isso leva muito tempo. E aí você começa a ter uma internalização, você começa a se tornar a moral. Aqui, os fatos espirituais não são mais alegorias. Os fatos espirituais não são mais interpretações. Os fatos espirituais são concretos. São dados. E se você comunica esse dado concreto para o mundo aí fora, eles não vão te entender e vão te excomungar. Portanto, você começa a caminhar cada vez mais sozinho. E é aqui que você começa a enxergar que cada ser humano único, na verdade, não está vivendo um fato dele, isolado. Mas o que ele vive é um símbolo de unidade. Os problemas deles, na verdade, são problemas meus, mas não são problemas meus, são problemas da humanidade. Então você começa aqui a crescer em humanidade. Aqui você se torna um ser humano de verdade. Até então você não era nenhum ser humano. Agora você internaliza tudo para entender que você tem que exercitar moralmente tudo isso no outro, não mais em si. Mas na verdade é você também, e não é só eu e você, é tudo. Por isso que o homem, para Deus, é o representante da natureza. Olha só o status que o homem tem perante Deus. Se alguém bater na porta da casa de Deus e falar assim, quem que é o representante da natureza, do planeta Terra? Deus vai falar assim, a humanidade, somos nós. Então, nós somos os embaixadores do céu na Terra, seres humanos. E quem que é Deus para a natureza? Nós também. Então, nós temos um duplo ofício. As hierarquias que estão abaixo de nós, nós somos deuses. Nós somos responsáveis por elas. Mineral, vegetal, animal. Somos responsáveis por elas. Estou falando no sentido de espírito grupo, não é isso? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Então nós representamos Deus para a natureza e representamos a natureza para Deus. Essa é a visão simbólica que você passa a ter. Ou seja, não é mais a minha vizinha que está se separando, se divorciando. Não é mais fulana que ficou viúva. São questões humanas que envolvem separação. São questões humanas que envolvem a viuvez. São questões humanas que implicam na pobreza física e espiritual. Não é mais o indivíduo isolado ali e eu não tenho nada a ver com isso. Portanto, a sua consciência passa a ser de fatos símbolo ou de fatos tipo. Aí é engraçado porque você não mais conversa
como você conversava, né? Você está, claro, você mantém a conversa do cotidiano, mas você está vendo a unidade por trás, que são questões de toda a humanidade. Nesse momento, aqui, você começa a enxergar que tudo que está à sua volta, e você está vendo que o que está à volta aqui não é o sistema solar, você está vendo aqui, né? Também é o átomo. Tudo que está fora de você, na verdade, está dentro de você e em partes do seu corpo bem localizadas. Situações do dia a dia que você vê, se é regida por um determinado signo, você já sente aquilo na parte do corpo onde aquele signo rege. Porque aquele assunto regido por aquele signo está em você, nessa parte do corpo onde ele rege. E é aí que você não tem mais separação entre eu e você, né? Aí você está mais apto para verdadeiramente entender o que é o amor. E amor, então, por isso que alguns filósofos dizem, amor não é um sentimento. É por isso, porque esse grau de amor é uma coisa muito maior do que sentimentos. Então, é esse grau de consciência simbólica que você precisa desenvolver para entender a Gênesis e o Evangelho de João. E quando você estuda a Gênesis, você vai descobrir que o Logos, ou o Verbo, o segundo aspecto do Ser Supremo, foi ele que se fez carne e deu materialidade a tudo. Também é no livro da Gênesis que você descobre um segundo aspecto da história da humanidade, que é a queda do homem. Mas veja, agora você tem a luz simbólica da percepção. Portanto, a queda do homem não é uma história de Adão, é sua história. Você caiu. E tudo que aconteceu depois dali são tarefas da humanidade e que você tem que enfrentar. Esse mesmo Logos, ele se manifesta no nosso sistema solar, no Cristo. E esse mesmo Logo, no Rio Jordão, encarna em Jesus, replicando o que aconteceu no passado, no presente. E inaugura um caminho de retorno que na filosofia Rosa Cruz, e na verdade em todo o cristianismo, se chama o retorno, que é o novo mundo, o novo céu, a nova Jerusalém. Eis que faço nova todas as coisas. É isso que o Evangelho de João, sintetizando, nos mostra. Sintetizando o Evangelho, é um caminho de volta para isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou é também o Cristo interno, sou eu também. O Cristo externo é o caminho, a verdade e a vida, que em mim tem que ser também desenvolvido, até que Cristo se forme dentro de nós. Então nós já estudamos de frente para trás, os 7 dias da criação, e relacionamos cada dia da criação com um milagre do Evangelho de João. Por exemplo, o dia que Deus descansa, que é o 7º dia da criação, está relacionado com o milagre da bodas de Caná. Então nós estudamos todos eles e hoje nós estamos finalizando esse ciclo falando que o primeiro dia da criação, no princípio Deus criou o céu e a terra. Nós estamos relacionando esse milagre da criação com Lázaro. Vem para fora. Existe uma estreita relação. E é nessa consciência simbólica que nós vamos achar a liga que permite você entender que temos o mesmo princípio por trás desses dois fenômenos concretos. Nesse grau aqui de estudo espiritual, não é possível mais falarmos em alegorias. Nós precisamos agora entrar em fatos concretos. Lázaro vem para fora, é o despertar do eu eterno.
É uma realidade. Então, o texto da Gênesis e o texto do Evangelho de João, ele deve ser lido numa linguagem profunda, concreta espiritualmente. Mas o concreto, qualquer pessoa aí lê ao pé da letra, não é ler ao pé da letra, é outra coisa. Não é alegoria, mas é um acontecimento moral. E por que é moral? Eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer com um dado concreto que decorrerá atitudes morais. E lembra que eu falei que na casa 7 começa a moral interna. Você se torna lei. Você se torna a igreja. Você se torna o tabernáculo. Então, vamos fazer a interpretação concreta do primeiro dia da criação. Deus criou o céu e a terra. Versículo 1 da Gênesis. O que isso quer dizer concretamente? Concretamente. Significa que Deus permitiu duas tendências, dois impulsos que procedem em oposições, são vetores opostos. Deus permitiu que um vetor fosse o céu para cima e um vetor fosse a terra embaixo. Por isso que a tábua da esmeralda é tão importante. Axioma hermético: como em cima, é embaixo. Max Heindel cita isso o tempo inteiro. Como em cima, assim é embaixo. Dá-se então a origem do que nós chamamos de verticalidade. A haste da cruz vertical. Lembre-se que o símbolo do cristianismo é a cruz, então nós estamos falando da haste vertical. É a revelação do acontecimento moral. A fórmula iniciática é: como em cima é embaixo. A vertical é a construção do exaltado céu. Olha o que Deus permitiu concretamente: que um movimento se exalte, que o movimento seja perfeito como ele. Sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Quando Cristo está falando isso, ele está dizendo o seguinte: no princípio, o impulso de cima aconteceu. E neste impulso de cima, você tem que ser perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. E ao mesmo tempo, Deus inaugura o vetor para baixo, que é o vetor da pequenez, da humildade. Então você tem o oposto, um polo da exaltação e o polo da pequenez. Esse é o paradoxo. Ao mesmo tempo, Deus fez assim, pum, exaltação, humilhação, pecado, arrependimento. De um lado, cooperar com Deus. Quando eu busco a semelhança com Deus, eu estou tentando ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Quando eu faço isso, eu estou materializando o céu. Por outro lado, eu tenho que buscar na terra limitada, na terra transitória, na terra efêmera, na terra que vai acabar, no humus, a imagem, humildade. Olha só o que Deus inaugurou. Deus inaugurou esses dois polos para você. Esta é a primeira polaridade do cosmos. Ele fez nascer o princípio da respiração do mundo. Coopero, me espelho. Por que eu tenho que me espelhar em Deus? Porque quando eu coopero e eu me exalto, o que acontece comigo? O pecado da tentação de ser bom,
E aí, para eu deixar de ser bom, eu tenho que lembrar da terra. Eu tenho que me espelhar, não em mim mesmo, não a minha imagem, mas a imagem de quem? De Deus. Aí eu tenho que morrer. Em leão, eu me exalto, sou o sol. Em escorpião, eu morro, para que Deus impere. Esse é o princípio da respiração. Coopero com Deus, espelho em Deus. Coopero e espelho. Coopero e espelho. Quando eu coopero com Deus, no exercício de retrospecção, o que eu faço? Agradeço pela oportunidade de ser. Quando eu faço um pecado, o que eu faço? Eu me espelho, eu me arrependo. Esse é o movimento, esse é o pêndulo. Quando eu mexo nesse pêndulo, eu estou respirando. E se eu deixar de respirar, o que acontece comigo? Eu morro. Só que você tem que saber respirar espiritualmente. E isso então é moral. É aqui que está o critério moral do que é bom, belo e verdadeiro. Cooperar e espelhar, cooperar e espelhar, cooperar e espelhar. Exemplos dessa respiração. João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos. Está escrito aqui, não peques. Eu não estou falando que você tem que pecar. Eu estou falando que você tem que ousar ser perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E quando eu tento fazer isso, experimento se eu consigo ou não, em seguida eu tenho que lembrar a origem da sabedoria, que não é minha. A origem da sabedoria não veio de mim, vem de Deus. Então eu me arrependo. O que significa arrependimento? Pender de volta para o centro. Quem é o seu centro? Deus. Então arrependimento é buscar Deus em você. É se corrigir, fazendo com que o seu centro deixe de ser você e o centro seja Deus e não você. Outro exemplo de respiração vertical: exalta, humilha, exalta, humilha. Haja, pois, em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, tendo a natureza de Deus. Quem tem a natureza de Deus? É um ser exaltado. Não julgou que fosse uma usurpação ser igual a Deus. Nós podemos ser igual a Deus. No entanto, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Humildade. E achando-se na condição de homem, humilhou-se imagem a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. Exalta, humilha. Respira. Está entendendo? Agora se vira para entender como é que essa dinâmica vai entrar na sua vida. Se vira. Isso que é a respiração espiritual. Porque quando eu me exalto, eu trago a bênção de Deus. Olha só. Libertemos a força curadora por nossas preces ao Pai, o grande médico. O que você falou antes? Você criou um pensamento forma que se elevou. Você exaltou. Mas gravemos bem as palavras de Cristo: faça-se a tua vontade. Ali você se humilha. Se você se exaltar e não disser essas palavras de verdade, a ponto de você se humilhar, sair do centro e deixar Deus no centro, faça-se a tua vontade e não a minha, a exaltação não acontece. Ela fica vaidade. Porque daí é minha a exaltação, não de Deus. E aí, se for minha, acabou. Aí eu cometo o pecado de Lúcifer. É tão belo o que eu faço, é tão belo, que eu me nego a ser imagem de Deus. Eu vou ser imagem de mim mesmo. Lúcifer, falsa luz. Está todo mundo sujeito a ser Lúcifer. Agora, você percebe que a gente vive
sem respirar espiritualmente. A frase faça-se a luz significa que a luz absoluta foi suplementada pela luz relativa das hierarquias. Eu já mudei de assunto agora. Agora eu entrei num assunto que envolve a luz dita pelos Elohims no primeiro dia da criação. O que você lê no Evangelho e o que você lê também no período de Saturno? O período de Saturno era um período cheio de trevas, escuridão. No primeiro versículo da Bíblia, você está escrito assim: a terra ela era oca, vazia, disforme, e o que tinha sobre ela? Trevas. E aí Deus diz: faça-se a luz, e a luz se fez. O que significa faça-se a luz? Olha o que está escrito nessa frase. A luz absoluta foi suplementada pela luz relativa das hierarquias. Em outras palavras, a luz que se viu aqui é uma luz relativa e não absoluta. Por quê? Eu vou explicar agora. A luz absoluta, ela não pode ser refletida. A consciência, ela dá conta de ver a luz relativa. Mas a consciência, quando ela entra em contato com a luz absoluta, ela não pode refletir a luz absoluta. Porque a consciência, ela é sempre limitante. E a luz absoluta, ela nunca é limitante. Então é impossível o limitado refletir o todo. Portanto, para que o limitado reflita a luz absoluta tem que se humilhar e se diminuir, tem que se fazer menor, para que a gente possa ter consciência dela. Por isso se diz que no Gólgota houve escuridão. Não houve escuridão no Gólgota. Quando Cristo diz consumado está, e saiu, você viu um reflexo da luz absoluta, quer dizer, você não viu. Por isso, escuridão. Porque é tanta luz que não é possível você refletir essa luz. O que significa refletir a luz? Significa ter consciência dela. Não é possível ter consciência do absoluto. A verdade não é que houve trevas. A verdade não é que na terra existia trevas. Na verdade, é que existia tanta luz, mas a terra não era capaz de refletir essa luz. Por isso dizemos trevas. Mas é muita luz, na verdade. São Dionísio de Areopagita. Olha o que ele escreve no livro dele. Você pode falar isso com outras palavras? Vou falar agora. São Dionísio é aquele santo que morreu decapitado. Ele pegou a cabeça dele e andou por alguns quilômetros pregando o evangelho sem cabeça, porque ele já tinha tornado o centro da consciência dele aqui. Então ele cortou aqui, a consciência dele continuou pulsando. Então ele continuou andando, né? Chama Treva Divina, capítulo 1. Olha o que ele fala, Luiz. Trindade, mais que substancial, mais que divina e mais que boa, para além. Aí os singulares, os puros, os imutáveis mistérios da teologia ocultam-se numa treva de silêncio, mais que luminosa, arcano, que significa chave, de quem se inicia, dos iniciados, que na maior obscuridade é mais que manifesta, mais que brilhante. Olha o paradoxo. Na obscuridade é mais que brilhante. E completamente inatingível e invisível.
fazendo transbordar os esplendores mais belos às inteligências desprovidas de olhos. Na Cabala profunda, você encontra também sobre essa treva divina, essa escuridão. E essa escuridão, ela é relatada pelos profetas. Escuridão é treva. A mesma coisa nesse caso. Nesse caso são sinônimos. Eu te mando depois se você quiser. Na Cabala, você estuda que o caminho profético tem alguns degraus. As experiências proféticas, elas são descritas nestas palavras aqui: aparição, visão, revelação, semblante, palavra e fardo. São essas as maneiras que Deus se manifesta para os profetas. Via mística. O fardo é justamente a treva. Olha o que está escrito sobre o fardo. Dumá. Luz impossível de ser refletida. Por isso a escuridão. Não é possível ter consciência disso. A consciência, ela depende da relativização disso. Deus que move sobre as águas, e a água é e a terra é dismórfica, vazia, é que naquele momento a terra não podia refletir Deus. A essência do espelhamento, a água da terra, não podia refletir. E a terra era vazia, sem forma, profunda e escura. Período de Saturno. Reflexo significa consciência. Não existe consciência sem reflexo interno. Consciência é luz. A atividade de cima, refletida embaixo. Neste momento que Deus se movia sobre as águas, que a terra era escura, não havia reflexo do alto. O mundo estava inconsciente. O mundo dormia. O mundo respirava, porém dormia. Até que vem a palavra: haja luz. E a luz se fez. Significa o despertar da consciência. Porque agora começa o reflexo. Período solar. Lázaro estava consciente ou inconsciente? O que é o despertar da consciência? Trazer a luz, haja luz. Só que qual luz nós estamos falando aqui? A luz do eu interno. O eu sou verdadeiro de Lázaro ganhou consciência, saiu da inconsciência, da morte e ressuscita para a vida. Cuidado, porque a palavra consciência hoje, ela é entendida como aquilo que o seu intelecto concebe. Consciência não é o seu intelecto. O intelecto é uma ferramenta da sua consciência. Infelizmente, desde a modernidade, o homem começou a dizer que o alfa e o ômega da consciência é o intelecto. Quando nós passamos a acreditar que a razão é a consciência, nós começamos a degenerar mais. Eu vou falar agora uma parábola para vocês muito importante. Imagine que 4 pessoas diferentes, elas chegam num lugar onde tem um moribundo, uma pessoa que está muito doente, no umbral da morte ali. Uma delas diz o seguinte: preste atenção em cada atitude, porque cada atitude aqui representa uma escola de pensamento, uma escola religiosa. Então preste atenção.
A primeira diz o seguinte: essa pessoa que está aí, doente, não está doente. Na verdade, a natureza é assim mesmo. A natureza ora se manifesta em saúde, ora se manifesta em doença. Então essa ideia de queda do homem, degeneração, pecado como causa das doenças, transgressão das leis, o que mais? Karma, não é assim. A natureza, ela é o que é, e por aleatoriedade, algumas pessoas adoecem, outras não. Portanto, a pessoa não está doente, ela é assim mesmo, ela é naturalmente assim. Vocês entenderam? No caso do Lázaro, estava expressando aquelas características como doença. No caso, se eu colocar o Lázaro aqui, o Lázaro não estava doente, o Lázaro... Ele estava mostrando algumas coisas que a gente pensa que é doença, mas não é doença, é natural. Para ele não era doença, nem... Nada, não é nem doença, não existe doença e saúde, existe a natureza. E a natureza se manifesta assim. Nós é que não entendemos a natureza. Portanto, eu não preciso fazer nada. Qual que é a moral daqui? Eu não preciso fazer nada. Porque, veja, todo ensinamento não é só você falar assim, eu tive um insight. Não, se você teve um insight, significa que a partir daquele momento você vai ter que viver em consonância com aquilo. Senão, não adianta nada ter insight. Você tem que mudar a sua vida. Então a moral aqui, vocês entenderam qual que é a moral daqui, da história? Agora vamos para a segunda moral, são 4. Essa doença aqui é temporária. Não é culpa dele, nada. Ela até pode ser, mas é temporária. Veja, ela naturalmente será seguida pelo estabelecimento da saúde. Por quê? Porque doença e saúde são ciclos. Ora você adoece, ora você está saudável. Doentes são. E não é também uma questão necessariamente de causa e efeito, de degeneração, de pecado. Aqui é cíclico. Assim como tem o dia e a noite, tem a doença e a saúde. Então, nesse caso, o que diferencia da outra? Que a doença aqui existe sim, só que é um estado cíclico. Portanto, é só você deixar o destino fazer o polo virar e a pessoa vai sarar. Terceira atitude moral: a doença é incurável. Esse indivíduo está sofrendo em vão. Seria melhor acabar com o seu sofrimento e dar-lhe com pena a morte. Qual que é o estado moral aqui? Qual que é a moral da história aqui? Não importa a natureza. Vocês viram que antes a natureza estava em voga, estava no eixo. Agora não importa a natureza. O que importa é o homem. Então aqui você tem a origem do humanismo. Esse cara está sofrendo, é incurável e vão matar. Por quê? Porque inclusive isso é um ato de misericórdia acabar com o sofrimento dele. Não, mas espera aí. Será que pelas leis da natureza eu posso fazer isso? Que lei da natureza? O cara está sofrendo. O sofrimento dele justifica tudo. Então acabe com a vida dele. E por fim o quarto, que é o cristianismo, onde Lázaro se encaixa. Olha a diferença. A doença dele é fatal. Ele não vai se recuperar de jeito nenhum, a não ser que ocorra uma ajuda de fora. Será necessário então renovar o seu sangue, pois seu sangue está infectado. Eu vou deixar o sangue dele, na verdade eu vou fazer sangria, eu vou retirar o sangue dele por sangria, e depois eu vou lhe fazer uma transfusão de sangue novo, e o sangue novo que ele vai receber vai ser o meu sangue. Eu vou doar o meu sangue para transfusão.
E o final da história é que depois de tratá-lo de acordo a pessoa doente sendo curada, se levanta. O cristianismo então tem a intervenção no homem e na natureza. Essa é a moral do cristianismo. O cristão opera na natureza e no homem, pela aquela respiração que eu falei, exaltando e humilhando, exaltando e humilhando. Ora, por que você acha que o segundo mandamento de Cristo é curar os enfermos? Curar os enfermos é opere na natureza e no homem. Bom, como eu disse, no primeiro caso, a natureza é perfeita, o mundo é perfeito, não houve queda do homem, não existe lei de causa e efeito, o que existe é a natureza perfeita e pronto. No segundo caso, até pode existir lei de causa e efeito, mas no fundo, a evolução vai mudar o eixo. Aí vocês falam assim para mim: isso aqui não acontece. Não, vocês não têm ideia a quantidade de pessoas falando assim: vocês estão falando de pecado, salvação, ressurreição, milagre, que coisa antiga, é só você esperar a evolução. Aí o cara pega um texto hindu, um texto espírita que fala da evolução, fala aí, nós estamos só evoluindo, é só deixar a evolução acontecer que nós vamos libertar. Esse papo de pecado, inferno, salvação, isso é coisa de dogma opressor, que quer escravizar as pessoas, entendeu? Então, tá aí, está acontecendo isso. O humanismo espiritual, eu não preciso nem falar, né? É o cara que coloca o ser humano na frente de tudo. Eu sou mulher, eu namorei, engravidei. Estou sofrendo pelo fato de estar grávida, porque eu era indesejado. Essa gravidez logo me trará muitos problemas. O corpo é meu, o feto não é um ser humano, é uma unha que cresce, é um apêndice, logo eu posso abortar a hora que eu quiser. Por quê? Porque o meu sofrimento está acima de qualquer coisa. Humanismo. Então a ideia, por exemplo, de liberação do aborto, a ideia de você dizer que a mulher pode fazer o que ela quiser com o corpo dela, o homem pode fazer o que ele quiser com o corpo dele, e dane-se qualquer outra coisa, eu coloco o homem em cima da natureza e de Deus e de qualquer coisa. Aí você trocou a posição. Pegou o homem que estava lá para baixo e colocou ele. Isso, exatamente. A referência ao homem. Exatamente. Não é a imagem e semelhança de Deus, é a imagem e semelhança do homem. Essas três visões, elas já foram vistas e são vistas historicamente no brahmanismo hindu, no budismo e no helenismo pagão. A quarta visão é a visão da transfiguração do mundo. Nem que eu tenha que dar o meu sangue para mudar o mundo. E você vê isso no Apocalipse 21. Eu vi o novo céu, a nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. O que é o primeiro céu, a primeira terra e o mar? O primeiro céu, a primeira terra e o mar é aquele mar lá da Gênese que Deus fez. Agora é um novo céu, uma nova terra e um novo mar. Portanto, eu tenho uma intervenção ativa com vistas a realizar o trabalho da purificação e regeneração do mundo, na fé do impulso terapêutico da cura. Curai os enfermos. Historicamente, as religiões proféticas iraniana, judaico e islâmica, e também na religião da salvação, que é o cristianismo, você encontra a ideia de ressurreição, que é, veja, a ressurreição é o máximo da loucura de curar. Não faz sentido você falar de cura se você não acredita em ressurreição. Não faz sentido, porque o fim da doença é a morte. E qual que é o fim da cura? A ressurreição, é óbvio. Então, como é que eu posso ser um terapeuta e não crer na ressurreição? Você está falando um dogma. É para você.
que não entendeu ainda. Mas quem tem visão espiritual, eu já disse, os dados são fatos concretos, não é uma questão de imposição. É uma verdade que eu sei que aconteceu, e se eu entendê-la, eu estou livre. É ela que me liberta e não o contrário. É a transformação completa do mundo, o novo céu, a nova terra, o novo mar. É o trabalho alquímico em escala cósmica da transmutação da natureza espiritual, bem como a natureza material. Então eu mudo o céu e mudo a terra. Não há ideia e ideal mais ousado e mais contrário à experiência empírica, lógica, e mais chocante para o senso comum. Para o senso comum, ressurreição é coisa de louco, né? Portanto, gente, o que é a ressurreição? É deixar de ser movido pela natureza, é deixar de ser movido pela evolução física e espiritual. E a partir do momento que eu estou curado, ressuscitado plenamente, eu me torno uma pessoa ativa na evolução. Eu participo ativamente no processo da evolução. Qual grau na Rosa Cruz se alcança? Que quando você alcança esse grau, você pode deixar de ser movido e então você passa a mover a evolução. Grau de adepto. O indivíduo que passou pelas 9 iniciações menores e recebeu a primeira iniciação maior. Esse indivíduo ressuscitado não mais precisa nem se passar pelo ventre de uma mãe para se materializar. Ele se materializa a hora que quiser. Por quê? Ele não é mais movido. Agora ele move a evolução. Ele é um cooperador de Deus. Portanto, ele também é divino, em certo grau. Agora a gente vai aprofundar num caminho que Lázaro percorreu, que por incrível que pareça, não foi um caminho de doença. Lázaro não adoeceu no sentido de desequilíbrio. Lázaro adoeceu porque ele tomou um caminho voluntariamente de morte, para que então ele pudesse ser ressuscitado, para que Deus pudesse se manifestar nele. Esse caminho se chama esquecimento, ou de esquecer, dormir e morrer. Vamos lá. Olha como que está no Evangelho, São João capítulo 11. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, há de sarar. Jesus lhes declarou abertamente: Lázaro morreu. Alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá, para que creiais. Importante, depois a gente vai falar da fé nesse processo todo. Mas vamos a ele. A isso Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Vamos lá morrer com ele. O que ele está dizendo aqui? Ele está mostrando assim: vamos nós também caminharmos, trilharmos o caminho que Lázaro trilhou. Onde é que entra o esquecimento aqui? Nós vimos dormir e morrer. O esquecimento é antes, porque Cristo recebeu a notícia de que Lázaro estava doente dias antes. E o que ele fez? Deixou para lá. Então aqui é importante.
Lázaro começa um caminho, inicia o processo de mudança de gravidade espiritual. Então veja, o caminho de morte de Lázaro não é o caminho que ele adoeceu e morreu por doença. Ele morre porque ele começa a mudar a gravidade espiritual. O centro gravitacional de Lázaro muda. 2 santos mais recentemente, fizeram esse mesmo movimento aqui. E eles... A morte para si mesmo, né? É mais do que isso, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Eles mudaram tanto o eixo de gravidade que eles chegavam a levitar. A gravidade da Terra não puxava mais e levitava literalmente, não é que estava viajando não, levitava. Em outras palavras, as coisas do mundo necessariamente resultará em trabalho, sofrimento e morte. Quem foi que falou que não existe nada de novo no mundo, que tudo é vaidade? Salomão em Eclesiastes. Então em Eclesiastes já foi dado a dica: o centro gravitacional da Terra resultará em trabalho, sofrimento e morte. Não há nada de novo no mundo. Tudo é vaidade. Vaidade é morte. Então, ele inicia o processo radical. Lembre-se que a palavra radical tem o radical raiz. O radical da palavra radical é raiz. Por isso que uma coisa radical, você está dizendo que é lá na base. Então ele tomou o processo de escolha radical para eternidade, saindo do relativismo do mundo, saindo da horizontalidade e buscando a verticalidade. Nenhum interesse para qualquer coisa transitória acontecia. A sua respiração se tornou de horizontal para vertical. Portanto, Lázaro morre do ponto de vista físico. Essa chave aqui, esse arcano, chamado o louco, ele representa muito bem o que Lázaro fez. Lázaro tem todo o status, tem uma vida, e ele começa a mudar os seus valores de tal modo que quem vê o que ele está fazendo daqui da matéria, você vai chamar ele de louco. Quem fez isso também, quem foi louco como esse arcano aqui, tornou vivo nele, foi Francisco de Assis. Francisco de Assis, quando saiu de 1 ano de prisão nas cruzadas, quando ele volta para Assis, ele está doente, e nesse processo de cura, nenhum dos valores que ele tinha antes importa, e ele passa a ter outros valores, a ponto dele pegar a roupa dele, jogar tudo pela janela, pegar as riquezas do pai, dar o ouro para os pobres, aí o pai dele desce o reio nele. Se você quiser ver isso, se você assistir o filme Irmão Sol, Irmão Lua, o filme Irmão Sol, Irmão Lua mostra isso. Quando ele volta da guerra, ele pega, joga tecidos caríssimos pela janela. O pai dele fala: você está maluco, né? Louco. Aí ele sai, aí ele vai, né? Chega na frente da igreja. O Franco Zeffirelli faz muito bonito isso no filme, né? Aí o bispo chega e fala assim: o que você quer? Você quer se tornar um sacerdote? Ele falou: não quero nada disso, eu quero ser mendigo. O cara tá louco, cara. Eu quero ser mendigo. O cara era riquíssimo. E eu não quero nem meu nome mais. Meu nome vai ser Assis, Francisco de Assis. Ele sai nu e vira mendigo. Um louco. Só louco para o espiritualista. Chega um momento que ele fica louco. Agora, por que o Francisco de Assis fez isso externamente? Porque ele é um louco externo, porque ele é da linha mística. O ocultista faz isso
internamente. Eu posso estar aqui convivendo com vocês e no fundo ser um louco. Por quê? Porque nada do que tem valor no mundo é importante para mim. Nada do que é de valor para o mundo é importante para mim. Eu já estou com outros olhos. Paulo também. O Paulo, depois da conversão de Damasco, o que os fariseus falavam para ele? Endoidou. Louco. Então, esse arcano aqui é muito importante. Encontramos sentido, pois na fala de Tomé, vamos nós morrer com ele, lógico. Vamos ser louco com ele. Também é dado o primeiro vislumbre da fórmula, Lázaro vem para fora. Por quê? Lembre-se que a palavra recordar tem cor de coração dentro dela. Recordar é trazer o coração, a alma daquilo de novo. Lázaro vem para fora é recordar que a terra está em sofrimento, é recordar a fraqueza da humanidade. Quando você se torna um irmão maior, se nós fôssemos budistas, o que seria o grau de irmão maior? É o grau do nirvana, né? É o grau que você mergulha em Deus e tem o descanso eterno. O irmão maior, quando chega na libertação total, os anjos do destino chegam para ele e falam assim: vem aqui, a gente senta aqui. Eu vou recordar duas coisas para você. Na verdade, eu vou recordar uma coisa. A humanidade está em sofrimento e a humanidade está caindo. Então eu vou te dar duas escolhas. Você vai escolher. Você pode escolher. São duas coisas que você tem que recordar. Uma, prepara o futuro para eles, ou volta lá para a terra e ajuda eles agora. O que você vai escolher? Você pode escolher. Ou seja, você trabalha para se libertar, para morrer, para quando você morrer, você ser lembrado, não por você, mas pela natureza e pela humanidade. Afinal de contas, o homem é Deus para a natureza, e a natureza o homem é Deus para a natureza, e para a natureza o homem é Deus. Lázaro então é lembrado disso, e por amor ao mundo ele ressuscita. Parece que a maior parte deles fazem essa opção De ficar aqui. para ajudar. Vou falar uma coisa que eu posso estar cometendo uma blasfêmia. Inclusive eu gravei essa pergunta e coloquei no YouTube, que Max Heidel nos chama de pensadores medíocres. Na Filosofia Rosa Cruz, volume 2, se eu não me engano, é a pergunta 4, se eu não me engano. Ele diz assim: por que a gente fica tanto tempo no segundo céu, tanto tempo desencarnado, 1000 anos, se a evolução acontece aqui? Se a evolução acontece aqui, você fica encarnado 60, 70, 80, 90 anos, morre, e aí você fica 1000 anos lá, para depois voltar a viver mais 100, 1000 anos lá. Aí o Max Heidel fala assim: isso acontece porque nós somos pensadores medíocres. O que ele quer dizer com isso? Quando você vai para o segundo céu, você passou o purgatório, porque o purgatório e o primeiro céu é coisa pessoal. Não sei se vocês sabem disso. E é a parte onde você fica muito tempo, consciente. Você fica consciente do lado de lá, nas partes onde é egocêntrica, onde é o seu umbigo. Quando você vai para o segundo céu, onde a pessoalidade não existe mais, onde verdadeiramente você vai entrar em contato com os arquétipos e trabalhar com a fauna, com a flora, com o mundo, você não sabe pensar. Então você fica séculos para fazer um trabalho meia boca. Como é que eu sei que é meia boca? Nós estávamos lá antes de estar aqui, olha como é que está o mundo. É nosso pensamento que está aí. Então,
qual que é a blasfêmia que eu vou cometer? Eu sei que todo irmão maior, teoricamente, já aprendeu a pensar, mas eu acho que aqueles que na vida, em diversas encarnações, foram os verdadeiros filósofos, aprenderam verdadeiramente a pensar, esses vão pensar lá na frente para criar o mundo, porque a criação é pensamento. E a gente que não gosta muito de pensar, meio que volta para cá porque é o que aprendeu mais. Mas pode ser que eu esteja cometendo uma blasfêmia. Mais fácil abraçar. A gente é braçal, né? A gente é braçal, né? Mas, de novo, pode ser que eu esteja cometendo uma grande blasfêmia. É que você vai aprender por exemplo, né? Por referências, por exemplos. O que deu certo? Esse modelo deu certo. Então vamos trabalhar nesse modelo. Mas é muito tempo, 1000 anos, você está fazendo o quê? 1000 anos? Pensando. Pensando, mas a gente pode pensar um pouco menos. Aprende a pensar. Se você aprender a pensar, você vai pensar menos. Porque a questão não é pensar menos. 100 anos é muito. Não, a questão não. A sabedoria de Deus é loucura para o homem. Cara, a gente não sabe o que está falando. No canto, em latim, do creio niceno-constantinopolitano, tem uma frase que diz assim: et homo factus est, que significa e tornou-se homem. O verbo se fez carne, o verbo se fez homem. É exatamente o que Max Heindel fala: estando na condição de homem, tem a natureza de Deus, não julgou que fôssemos usurpação ser igual a Deus, no entanto, aniquilou-se a si mesmo, né? Então, a luz que se faz homem. Nesse momento as pessoas ajoelhavam. Para quê? Para recordar o sofrimento da terra e a gratidão de você agora ter um caminho de volta. Por isso que o monge fala, é por vós, tudo o que fazemos, todo mosteiro, tudo que os monges fazem, é por vossa causa. Gratidão, porque você que é a luz se faz homem, em compadecimento da nossa fraqueza, e graças a você nós temos um caminho de volta. Fazer isso em memória de mim. Por que a Eucaristia, tão mal compreendida hoje em dia, ela é verdadeiramente o corpo de Cristo? Porque o recordar é fazer aquilo que está morto ressuscitar. Quando eu faço o ritual ali, eu estou recordando tudo aquilo. Um só carvão não produz fogo, mas quando vários carvões se unem, o calor latente em cada um deles converte-se em chama. Você tem que estar fazendo isso ressuscitar ali. Aquilo é vivo. Quando o padre levanta a hóstia e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja, está todo mundo recordando, está todo mundo ressuscitando a memória, mas não é a memória, você está evocando, é um ato mágico, cara. O Cristo está ali. Ah, mas por que ele está ali? Não é porque é um dogma da igreja, não, é porque você tem o poder de evocar dos mortos a vida. Você pode falar: Lázaro, vem para fora. Você tem esse poder mágico. Agora, é tanto materialismo que isso é loucura, falar que você pode fazer isso. E o ritual, se você não fizer esse movimento aqui, ele não serve para nada. Aliás, não só ritual, qualquer consagração que você fizer, se você não consagrar ressuscitando a essência daquilo, não adianta, cara. Ele fala assim: vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. E de fato ele vem, cara. E de fato ele vem. Porque você está trazendo ele para fora. Ai, mas eu sou Rosa Cruz.
Eu sou acima das religiões populares. Tá? Recordar. Trazer a alma para a vida novamente. Coração, vida e átomo semente. Traz a vida novamente. Torna real. Ressuscita e vive novamente. Missa católica é o exemplo claro disso. Porque ela faz a evocação do Deus vivo. Os magos antigos evocavam mortos e tremiam de medo. Um padre hoje evoca Deus, cara, e não treme. Deus se manifesta. Tem também a passagem que Cristo fala, retire as faixas. Então, isso significa o quê? Que você está retirando os reflexos de cada um dos planos e no momento que você retira isso, você vai se encontrar cada vez mais na fonte. Bem lembrado. Tem também essa interpretação. Ele já vem andando, ele retira as faixas. Mas também tem uma... Você vai desnudando, né? Até chegar no ego, né? No espírito, né? essas palavras também têm um sinônimo que quer dizer, afrouxe essa Sim. Quer dizer, o corpo de desejo, você dá uma... Para deixar o espírito, acessar o espírito, né? Porque cada corpo, ele eclipsa o espírito, ele tolda o espírito. Então quando você vai tirando as faixas, você vai fazendo a luz interna vir à tona. Lembrar, recordar, acordar e ressuscitar. Toda lembrança é uma força de sair das trevas. Se eu perguntar para você, o que você comeu ontem? Estava nas trevas a informação. Você traz para a luz. O duro é que se o camarada não lembrar, né? Cada tipo de memória revela a sua natureza. Do ponto de vista espiritual, nós temos duas formas de memória, que é aquela de armazenamento, que no conceito ela é bem detalhada, que é a memória consciente, a memória subconsciente, que você registra a cada respirada pelo polo negativo do éter refletor, e você tem a memória supraconsciente que está no átomo semente. Isso aqui o conceito fala bem. Agora, isso é estruturalmente. Funcionalmente, a memória como função, você tem três tipos de memória: a memória associativa, a memória lógica e a memória moral. E ela segue um raciocínio de amadurecimento. As crianças só têm memória associativa. O adulto pode desenvolver memória lógica, mas hoje em dia está difícil. Normalmente o adulto ele continua com a memória infantil. E o idoso, na maturidade, ele pode desenvolver a memória moral. Quando eu desenvolvo a moral, não significa que eu deixo de usar as demais. Elas coexistem. Mas uma pessoa verdadeiramente espiritual, ela só usa a memória moral. Qual é a memória que o exercício de retrospecção te dá? É a memória que você se arrepende e extrai a quintessência dos fatos que não importam, mas da essência que está por trás dos fatos. E eu faço isso através da moral, porque para eu me arrepender ou dizer que eu fiz algo bom, isso é um julgamento moral. Essa memória vai para o átomo semente, onde eu nunca mais esqueço. Então, você entende por que o exercício de retrospecção é importante? Ele não te dá memória lógica e não te dá memória associativa, ele te dá memória moral. A memória infantil, que é associativa, é simples. É uma associação de ideias livre, que não tem como objetivo levar a local nenhum. Por exemplo, palavra leite. O que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra leite?
Vaca. O que vem? Mamadeira? Um copão, tô enchendo o saco. No meu caso veio um gatinho tomando leite. Você viu? Isso é memória associativa. Isso uma criança tem. Qualquer pessoa. Uma pessoa com Alzheimer tem isso. Com demência tem isso. Agora, a memória do adulto, que é a memória lógica, ela não é lembrada por associação. Ela, para você lembrar, você tem que usar inteligência. Portanto, você tem que ter estudado aquilo. Ela tem uma combinação de pensamentos por meio de uma lógica, por meio de um propósito. É a lembrança não daquilo que ocorreu, mas por que aquilo ocorreu, qual que foi o papel daquilo e quais são os efeitos que aquilo tem nos dias de hoje. Por exemplo, por que a Fraternidade Rosa Cruz diz, está escrito errado, que todo desenvolvimento espiritual começa no corpo vital? Quando eu pergunto isso para você, não adianta você fazer associação de ideias, você tem que ter antes estudado, você tem que ter antes entendido. E se você usou a inteligência, você vai poder dizer por que a Fraternidade Rosa Cruz diz que o corpo vital é o início do desenvolvimento oculto. E por que o corpo vital é o Cristo interno? Não dá para fazer associação. Você teve que ter usado antes a compreensão. Aí você acessa essa compreensão e a compreensão te traz a resposta. Isso é memória lógica. Isso um adulto faz, uma criança não faz. Então a lembrança ocorre a partir de um pensamento racional e não é pelo automatismo. Necessita ter sido pensado antes. Grande parte do ser humano para aqui. Memória moral é para poucos, infelizmente. Porque a memória moral não é mais a memória da cabeça, é a memória do coração. E o Salmo 92 fala exatamente isso. Ele diz o seguinte: o justo... Por que eu faço o exercício de retrospecção? Para arrependimento dos pecados. Quando eu tenho o perdão dos pecados, eu fico justo. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor, olha só, porque veja, o que está plantado na casa do Senhor? Lembra da respiração? Exaltação, humilhação. Estar plantado na casa do Senhor é saber quem é o centro, então você está em constante humilhação. Max Heindel, eu não sei que livro que é, eles têm um momento que ele fala assim, ó, as pessoas que têm vislumbres de arrependimento, não é se arrepender, vislumbres de arrependimento, já conseguem na próxima vida trazer uma condição ambiental melhor para elas. Você imagina, cara. Você imagina. Na velhice ainda darão frutos. Opa! Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, porque normalmente na velhice você fica o quê? Improdutivo, você é encostado. Aqui não. Alguns aqui já tiveram a oportunidade de encontrar pessoas que viveram os exercícios profundamente. A pessoa está lá com 90, 100 anos, você senta para bater um papo, a lucidez, a produção intelectual, emocional, o cara parece que tem 20 anos mentalmente, né? Ainda na velhice darão frutos, e os frutos serão viçosos e vigorosos, para anunciar, olha por quê? Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O justo florescerá na velhice. Memória moral. A lembrança não é pelo encadeamento do passado, nem pela inteligência, mas pelo valor moral. Exercício de retrospecção. O que traz a lembrança é o amor.
é a vida interior. O coração é a sede da memória. Amor pela humanidade, amor pelo homem. A memória moral, ela sempre mostra a quintessência, os símbolos por trás. Por exemplo, o que traz a lembrança é o amor, a vida interior, o coração, a supraconsciência. Portanto, Lázaro dormia, porque ele esqueceu de si mesmo, e ele é convidado a acordar. Coração vem de novo à vida. Tornar vivas partes de você que hoje estão dormindo. Então, o caminho que Lázaro percorria era o caminho do esquecimento de si mesmo, buscando acordar o espírito. Existem algumas maneiras de você começar hoje a acordar as coisas que em você estão dormindo. São exercícios que envolvem a expansão da consciência. A Fraternidade Rosa Cruz tem diversos exercícios espirituais: observação, discernimento, contemplação, adoração, meditação. A prática meditativa é algo muito importante. Existem exercícios espirituais católicos, tanto orientais, catolicismo russo, quanto ocidentais, como por exemplo o terço. Eu tinha muito ranço do terço, eu achava que terço era coisa de gente do interior, cristalizado. Até que minha sogra um dia me deu ela é bem católica, ela me deu o folheto do terço. Eu falei, quer saber? Vou fazer um exercício aqui de sair de mim mesmo e ver o que tem escrito aqui. Eu não acreditava o que tinha ali, os mistérios, E eu resolvi experimentar fazer a meditação, de você, por exemplo, pegar mistérios dolorosos. Então você lê o que aconteceu com Cristo e você faz todo a via sacra, todo o processo ali. É impressionante a experiência de despertar que você tem em relação ao entendimento daquela passagem. Você ganha um conhecimento que não é o conhecimento de leitura, é um outro conhecimento que você ganha, é uma consciência que você ganha a respeito daquilo. E essa consciência é uma coisa interna que é incompartilhável, mas ela se torna um poder que nos momentos certos isso pode te fazer operar o milagre que for necessário, A Cabala, você tem práticas, por exemplo, que você pega, porque assim a língua hebraica ela tem extrema relação com o arquétipo. A língua latim também tem, sânscrito tem, grego tem. São línguas que têm um acesso mais próximo do arquétipo. Então, por exemplo, a primeira letra do alfabeto hebraico é Aleph. Então você pega o Aleph e tem técnicas de meditação só com a primeira palavra. E cada palavra ela tem um símbolo enorme, porque são palavras que representam o nome de Deus. Então você vai entrando em contato com isso. Enfim, são maneiras de você despertar. Dicas de Santo Inácio de Loyola. É um padre católico, viveu no século XVI. É impressionante o que esse cara deixou de prática espiritual. Então, existe um livro muito citado, que é as Meditações sobre os 22 Arcanos do Tarô, que é anônimo, o autor não assinou, que é um outro livro também que, se você entrar em relação com ele, camadas profundas da sua consciência desperta.
Tem um que não está dito que é para isso, mas para meditação é fantástico, sobre o tabernáculo do deserto. Daí você fazendo meditação, Sim. imaginando as diversas peças. Perfeito. Dentro do seu corpo, próximo. Se você pegar todo o perfeito. Pega a sala leste, sala oeste, pega o... Isso também... Se você ainda fizer seguindo o ciclo da lua, né? A coisa ainda é mais... desperta ainda mais. Sabemos que algo esquecido pode ser recordado. Partes mais profundas de alguém pode ser despertado. Pode alguém retornar dos mortos? Porque afinal de contas nós estamos falando isso o tempo inteiro. A ressurreição pode ocorrer? Ou é papo de louco, papo de crente? Será que nós somos um bando de crente aqui? Tá. Essa carta aqui chama o julgamento. Você tem o pai, o princípio masculino, em oração. A mãe, masculino, feminino. O filho ressuscitando da tumba, através da trombeta do anjo que anuncia e tem o poder, suas asas voltadas para o alto, né? Que tem então é um anjo, isso é um anjo, não é nem querubim nem arcanjo, isso aqui é anjo mesmo. É que essas asas aqui, elas são na verdade da trombeta, e essa aqui é que são as asas dele. E ele está tocando trombeta. Ele tá, porque o anjo sempre tem trombeta, os outros não, né? Para ter trombeta é anjo. Isso. E aqui ele está falando Lázaro vem para fora. O Cristo aqui está fazendo um papel de anjo aqui, que na verdade é o divino, né? Aí você tem o elemento humano, masculino e feminino, puros, em colaboração com o alto. Cristo diz: retirai a pedra, ação masculina. Cristo antes chorou. Princípio feminino. E ainda no princípio feminino, Cristo dá graças, né, pelo fato de Deus ter escutado as preces dele. Então ele faz todo esse processo masculino e feminino. E aqui depois o Cristo proclama, vem para fora e o ressuscitado sai do túmulo. Vamos entender o que é isso. No Evangelho, na Bíblia inteira, você vai, sempre que você vê as palavras levantar, aparecer, despertar e ressuscitar, todas elas estão falando sobre ressurreição. Foi dito a Herodes que Jesus não era João Batista, que surgira é o mesmo que aparecer. Outros diziam que Elias havia surgido. Então você vê que no Evangelho, a palavra, sempre essas palavras aparecem. E tais opiniões não eram ilusões, porque elas foram substanciadas pelo próprio Jesus Cristo quando disse sobre João Batista: e se você estiver disposto a aceitá-lo, ele é o Elias que há por vir. Aí tem o comentário, a escrita do Mateus, né? E eles compreenderam que ele falava de João Batista. O Elias veio, quer dizer, o Elias reapareceu, né? E aí eles compreenderam que Elias era João Batista. Então, vamos identificar todas elas, ó. Levantar ou surgir, se essa palavra estiver no Evangelho, saiba que ele está falando de reencarnação. Por isso Elias retorna, ressurge em João Batista. João Batista é Elias reencarnado. Foi dito a Herodes que Jesus era João Batista que surgira, levantava. Aqui, claro, não era, né? Mas foi dito para Herodes: ah, esse profeta aí é Elias. Ah, então é o Elias que reencarnou. Era isso que eles estavam acreditando. Agora, existe o aparecer ou reaparecer. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com da transfiguração.
Reaparecer também é manifestação mediúnica, quando um espírito incorpora em alguém. Quando o espírito incorpora alguém, também você pode chamar de reaparecimento. Também surge, existe, você pode usar esse termo. E você tem o despertar, que foi o que na verdade aconteceu com Lázaro. Lázaro não foi ressuscitado como Cristo ressuscitou. Lázaro foi despertado. Por quê? O cordão prateado não foi rompido. A gente sabe que ali foi um processo de iniciação. Ele ficou 3 dias e meio, que era como as iniciações antigas eram feitas. A pessoa ficava em transe 3 dias e meio para... Mas antes de falar, eu estou falando mais da parte simbólica e não da ritualística concreta, né? Então, o que é despertar? O despertado é um indivíduo que depois de ter morrido sem o cordão prateado ter sido rompido, é chamado de volta ao mesmo corpo, agora curado. Agora veja, não é só voltar para o corpo doente, ele volta para o corpo agora curado, de modo que retoma na mesma situação de destino a vida que foi interrompida pela morte e leva até a hora vai morrer de novo, né? Ele não vai ficar eternamente aí. Esse foi o caso de Lázaro. Lázaro voltou e depois ele morreu. Morreu de morte matada, né? Então esse foi o mais alto milagre da cura do espírito, da alma e do corpo que foi realizado em Lázaro. De cura, mas não de ressurreição. Lázaro morreu mais tarde, na hora marcada. Além de Lázaro, outros indivíduos que haviam morrido, por exemplo, a filha de Jairo e a viúva de Naim, né, foram despertados por Cristo. Os apóstolos também levantaram outras pessoas dentre os mortos após o evento de Pentecostes. Em todos estes casos não foi uma questão de ressurreição, mas de despertar do eu eterno. Primeiro ressuscitado propriamente foi Cristo. Lázaro foi despertado. Depois vi um novo céu e uma nova terra, né, que eu já li. Ela estava vestida como uma noiva enfeitada para o seu marido. Olha como o São João descreve esse estado. Porque a noiva vestida para o marido é o momento que o feminino mais se embeleza, né, para receber o marido. Então vi uma voz forte que vinha do trono dizendo: agora a morada de Deus vai ser com os homens. Olha só. Venha a nós ao vosso reino. A morada de Deus vai ser com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. Quando você reza o Pai Nosso, venha a nós ao vosso reino, você tem que lembrar desse mundo novo aqui. Então o próprio Deus estará com eles e lhes será por Deus. Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos e a morte já não existirá mais. A morte não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque as coisas velhas, o eu pessoal, já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: veja, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto para João. Imagina o cara vendo tudo isso. Escreve aí, né? Porque estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E ele ainda me disse: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos os que têm sede eu darei de beber, de graça, da fonte da água viva. Aquele que vencer herdará todas estas coisas. E eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Entretanto, os covardes, incrédulos, os pervertidos, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos terão em parte no lago que queima com o fogo do enxofre. E essa é a sua segunda morte. Então é a transformação completa do mundo.
ressurreição significa levantar, reaparecer e despertar. É quando o corpo é tão espiritualizado, ou seja, o corpo é tão almado, por assim dizer, que não é da natureza, mas participa da imortalidade do espírito e da alma. Olha só, o corpo agora participa da imortalidade da alma e do espírito. Entrando na ressurreição de Cristo, o primogênito da ressurreição, o ressuscitado, estava de um lado livre das restrições terrenas, como alguém que havia morrido. Por outro lado, ele era tão capaz de operar e trabalhar no reino terrestre como um ser humano corporificado. Assim ele poderia aparecer em casas, em uma casa cujas portas estavam trancadas. Não é isso que a gente vê? Os apóstolos estavam com as portas fechadas, jantando, aí de repente aparece uma figura lá no meio, né? E depois de ter aparecido, não só podia permitir ser visto, ouvido e tocado, mas também podia participar de uma refeição com as pessoas. Dizem que Conde de Saint-Germain era assim também. Ele aparecia, comia, falava e depois virava pó. O corpo do ressuscitado não consiste em matéria. Esse momento aqui é um pouquinho difícil, porque ele é bem teórico, mas vem comigo, depois vocês assistam de novo para reforçar. O corpo do ressuscitado não consiste em matéria, mas é faculdade, entre parênteses, alma. Corpo que se transformou em alma, pertencente ao espírito. Ele consiste em matéria de materializar e fazer o uso da matéria, mas ele em si não é uma matéria. Ele se materializa, usa a matéria, mas ele na verdade ele é uma força, ele não é uma matéria. Vai ficar mais claro agora. Ele é alma consciente. Ele é verdadeiramente uma coisa chamada corpo-alma. O que é um corpo do ressuscitado? Agora vai ficar talvez mais claro. Matéria nada mais é do que energia concentrada. Matéria é energia concentrada. Energia nada mais é do que consciência concentrada. Assim como matéria é energia concentrada e consolidada, então a vontade está na base de toda a matéria. Por quê? Porque a consciência concentrada é energia, e energia concentrada é matéria. Logo, o adepto, ele trabalha na vontade, porque a vontade vai fazê-lo ter energia, e a energia vai materializar o que ele quiser de modo plástico, moldável. Por isso que é possível você se curar também. Basta você ter consciência concentrada. O poder da consciência concentrada é possível fazer milagres. Aqui está a chave de todo milagre de cura também. Consciência concentrada. Vontade também é mutável em energia e matéria. E inversamente, a matéria e a energia são mutáveis na vontade. Quer um exemplo do inverso? Vocês acabaram de comer um pão ali. O pão é matéria. Essa matéria é uma energia concentrada. E essa energia concentrada é uma consciência concentrada do reino vegetal. E você transformou ela em energia comendo. Então a matéria vira energia. E a energia vira matéria. O adepto faz isso. O ressuscitado faz isso. O corpo do ressuscitado, ele tem uma nova forma. Então veja Maria Madalena. A princípio ele pensou que fosse o jardineiro. Ela foi lá na tumba, viu uma pessoa de pé, ela achou que fosse o jardineiro. Falou: levaram o meu Senhor da tumba, ela disse. Aí ele fala: Maria! Ou seja, ela não reconheceu o homem. O que ela reconheceu? O modo como ele a chamou.
pelo modo como ele a chamou, ele, Senhor. Daí ele diz, não me toque, porque eu ainda não ascendi para o Pai, mas vá até os meus discípulos e comunique o que você viu. Tomé reconheceu o ressuscitado somente quando tocou nas marcas. Os 2 discípulos de Emaús, é aquela parte em que João e Pedro estão pescando, daí quando eles voltam da pescaria, tem uma pessoa com fogo já feito, assando o peixe, e ele convida eles para... E eles sentam, comem e não reconhecem Jesus. Só que na hora que ele parte o pão, eles falam, é o Senhor, é Jesus. Nessa passagem aí, eu vou falar o que eu aprendi. Tá. Quando Cristo fala, pede no peixe frito, ele está se referindo a ele, como aquele que na idade do peixe foi imolado. Então, Perfeito. frito significa imolado. Imolado. Então é o Cristo imolado que está ali. Perfeito. Tá? Perfeito. É uma simbologia esotérica. Isso. Perfeito. Então foi sempre através de um sinal que o ressuscitado se deixa conhecer. Pois a forma e a aparência do ressuscitado difere de Jesus de Nazaré, pelo fato de que o corpo ressuscitado é atemporal e sem idade. Seu semblante era simplesmente a expressão do seu ser, do seu espírito e de sua alma, e só podia ser reconhecido por aqueles que, através da camada de seu corpo, haviam conhecido algo de seu verdadeiro ser, sua alma ou seu espírito. Por isso que, para você me reconhecer espiritualmente, se eu aparecer em espírito para você, você tem que ter me conhecido alguma parte de mim espiritualmente falando antes, senão você não vai me conhecer. E os sinais pelos quais o ressuscitado se deixou conhecer eram tais que davam um indicador e uma indicação em direção à sua experiência pessoal anterior e ao conhecimento do ser espiritual da alma de Jesus. Para eles foram lembrados de sua experiência anterior e o reconhecimento de ser Cristo Jesus. Então, Cristo moveu-se interiormente, chorou, comoveu-se de novo, deu graças e gritou, Lázaro, vem para fora. Esse é o despertar. Por causa do horário, eu vou pular para a parte mais importante aqui, que é o que realmente interessa. Para fechar a ideia do ressuscitado, nós temos um probleminha que está relacionado à geração de corpos hoje. Porque pensa, nós hoje geramos corpos que morrerão. Você tem um filho, esse filho vai nascer, vai se desenvolver, provavelmente vai ter doença e vai morrer. E o corpo do ressuscitado é o corpo que já não tem mais isso. Ele já não tem mais esse ciclo de nascimentos e mortes. Ele está acima da lei de causa e efeito. Ele opera com a lei de causa e efeito, mas ele não está sob a lei de causa e efeito. Ele está sobre a lei de causa e efeito. Ora, isso aqui que eu vou falar é muito importante. Eu já vou adiantar que só tem um jeito de resolver esse problema. Chama-se castidade. Então, é um assunto para a gente madura. O nosso corpo é feito de espírito, força, energia e matéria. Isso se fôssemos não caídos, ou se já fôssemos adeptos. Um adepto, o corpo dele,
ele como espírito, ele reúne força e energia e materializa. Assim, ó, verticalmente. Essa vertical é atravessada, essa atravessal é horizontal. E essa horizontal contraria a liberdade do espírito. Vocês estão entendendo? Essa vertical é liberdade do espírito. Só que nós, decaídos, temos um problema. Nós temos uma horizontal aqui. Essa horizontal impede que o espírito opere com liberdade. O que é essa horizontalidade? Chama-se hereditariedade. É o que herdamos agora dos nossos pais, o DNA, que atrapalha o espírito de se libertar. Então nós temos DNA das hierarquias divinas, serafins, querubins, senhores da chama, tronos, né, anjos e tal. Tudo isso foi trabalho, senhores da mente. E isso aqui foi um modo de operação livre verticalmente. Com a queda do homem, passou uma energia aqui chamada hereditariedade. Então nós temos duas forças em nós, um DNA espiritual e um DNA material. Essa é a nossa condição. E isso daqui vai contra o espírito. A hereditariedade é um elemento estranho ao espírito. A hereditariedade é outra vontade que se mistura à vontade do espírito. Então aquilo que você herdou do seu pai e da sua mãe faz você ter tendências, vontades que não estão de acordo com o que o seu espírito puro quer. Por isso que Cristo diz: abandonai pai e mãe. Eu poderia dizer o seguinte: abandonai a hereditariedade para que o seu espírito se torne livre. Qual que é o mecanismo da hereditariedade? Imitação. Você herda os aspectos, inclusive, de semblante dos seus pais, comportamento dos seus pais. Seu pai tem um temperamento, quem puxou? Puxou para que lado? Não é assim que você fala? Isso tudo é fruto do materialismo, da natureza decaída. Quanto mais você for preso à hereditariedade, mais você reproduz os seus ancestrais. E quando eu reproduzo os meus ancestrais, eu sou eu ou não? Não, eu estou imitando ele. Eu sou forte ou eu sou fraco? Fraco. Quem é fraco faz o quê? Imita, porque não sabe pensar. Ora, por outro lado, o espírito, o mecanismo dele não é imitativo. O espírito, ele é criativo. Cronos contra Kairos. Cronos é a imitação, o tempo, e Kairos, que é Júpiter, Zeus, criação. Por isso que ele é Deus, Zeus. Indivíduos que não reproduzem o que os seus pais, o que a sua linhagem. Você viu? Tem seres que encarnam numa família e não tem nada a ver. Toma cuidado, porque agora a ovelha negra da família vai falar assim: pronto, agora eu sou um cara iluminado. Não, ovelha negra é pior do que imitativo, né? Não ovelha negra é imposto, ovelha negra que de fato. Só falando de Cristo novamente. É um ser arcangélico. Para conhecer a natureza humana,
ele usa o corpo de Jesus através da genealogia. Da genealogia. Tá? Então ele vai até Adão, Isso. porque ele não conhece nada da natureza humana. Ele vai até a raiz, né? Até a raiz. Depois, então, quando ele ressuscita, ele leva Novo. consigo esses 2 graus abaixo que ele cresceu para baixo. Isso. Tá? Mas ele renova, né? Renova, É. mas ele se integra, por isso que ele é o regente. Sim, sim, sim. É a condição para ser regente. Isso, E isso. voltar sempre. Isso. Por isso que ele se apresenta para os discípulos e para todo mundo como o imolado. O imolato. Essa é Perfeito, perfeito. Perfeito. um pensamento. Perfeito. Então você tem que deixar essa hereditariedade, né? Esse é o trabalho. Porque o único jeito de você conseguir não transmitir a hereditariedade para os seus filhos é pela castidade. Por isso que então você atrai espíritos, egos mais avançados. E eles, quando encarnam, são totalmente criativos, totalmente novos, torna a Terra nova. Agora, vem cá, Luiz, a maior fonte de encarnação na Terra hoje, você acha que é planejado ou não? Né? Vocês desculpem o jeito, né? Mas o cara às vezes encontra uma moça, a moça encontra um cara, tem um momento ali, ou alguns momentos ali, um namoro, às vezes um namoro relâmpago de 6 meses, aquela paixão, né? Que, encontrei, né? Aquela paixão que sempre passa, mas enquanto você está vivendo, você acha que você encontrou, né? E é normalmente aí que as encarnações acontecem. Aí você tem que se perguntar, como que são o modo do ato criador, né? Como que o ato criador é feito? Então, é o modo onde justamente você está transmitindo toda a sua hereditariedade. O espírito, por mais avançado que seja, quando ele entra, ele vai encarar uma hereditariedade enorme ali. Isso é uma força para ele, é limitador. É limitador. E agora, o único jeito é você, como pai e mãe, produzir um corpo sem essa hereditariedade. E o único jeito é pela castidade, pela pureza, a Imaculada Conceição. Por isso que a Imaculada Conceição tem que ser lembrada. Tem que ser lembrada. Maria, a primeira mulher, tem que ser lembrada o tempo inteiro, a Maria. Nós somos escravos dessa Da hereditariedade. Aí, como escravos, não conseguimos formar. Só que hoje está pior, Luiz. Nós somos escravos de 2 coisas. Nós somos escravos da hereditariedade hoje. E aí, como a educação que promoveria de algum modo a originalidade, a emancipação, ela está ruim, a pessoa está perdida no mundo hoje. E aí você tem uma segunda hereditariedade que não é genealógica, mas ela tem o papel de te dar parâmetros para você imitar, que são hoje as ideologias, as massificações, as culturas de massa, né? A sociedade de massa. Então você já está preso espiritualmente por um corpo hereditário, e ainda quando você vai operar no mundo, você encontra egregórios, ideias massificadas, e você sai na rua fazendo a luta em função de um mundo melhor. Então é assustador se você parar para pensar. A nossa condição é assustadora hoje. Então, quanto mais fraca for a alma, mais ela imita os seus pais. Quanto mais forte, mais ela é criativa. Todo homem encarnado é, pois, produto de 2 forças: imitação e criação. Você hoje é imitativo e criativo. A pergunta é: o que está preponderando mais? Eu estou chegando agora aqui na Rosa Cruz, eu tenho um pouco de dificuldade de entender o que é casto, o ser casto. Um ser casto. Tá. Você já olhou para uma flor? Você já olhou para uma flor?
O que é uma flor? O que é uma flor? A planta. Isso. Que parte da planta é a flor propriamente? É o órgão sexual. O órgão reprodutivo. A flor, que é a parte mais bela da planta, que você inclusive você presenteia alguém com ela, você está apresentando com o órgão sexual da planta. Em algum momento você teve tesão, paixão? O que você fez? Você contemplou, né? Inclusive presenteou. Isso é castidade. Quando você tratar o sexo como você trata uma flor, você está casto. Pelo prazer, mas pelo amor, pela beleza, pureza. E também pelo lance dela se mostrar pro sol. Pro sol. Por isso também porque a rosa branca fica no centro, A rosa branca no corpo branco, tá? no corpo branco. Cruz branca. Na cruz branca. Né? Reúne as 7 cores. Isso que ela é branca. Corpo. Corpo denso. Corpo são. Corpo puro, rosa branca. Rosa branca representa A pureza.